Oi, turminha! Vamos dando continuidade a mais um vídeo que vai falar sobre a linguagem e construção de textos, onde nós vamos iniciar na página 53 do livro de língua portuguesa, onde nós iremos começar com a resolução das atividades a partir da questão número 2. Na questão número 2, nós temos, de início, um pequeno trecho do texto de Julieta, onde nós vamos ler a partir de agora. Eu através aqui do vídeo e você em casa acompanhando pelo seu livro. Tudo ok? A sua página do livro está aberta? Então vamos dando continuidade na leitura. A mamãe me levou ao médico porque eu estava espirrando muito. Sabe o que ele mandou eu fazer? Jogar fora todos os meus bichinhos de pelúcia. Então, esse foi um pequeno trecho do Diário de Julieta. Agora, nós vamos resolver essa questão. Abaixo, nós temos a seguinte pergunta: copie as palavras que mostram que esse trecho está em primeira pessoa. Então, nós vamos resolver essa questão. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei que quando nós escrevemos num diário, nós sempre utilizamos a primeira pessoa, aquela que fala sobre o eu, aquela que fala de mim mesmo, de um diário pessoal. Então, quando nós falamos em primeira pessoa, eu vou utilizar o eu. Então, vocês vão observar no trecho acima, na imagem do diário de Julieta, e vão buscar aquelas palavras que mostram que o trecho está em primeira pessoa. Vocês vão poder ler e reler novamente até encontrar aquelas palavras que caracterizam que o trecho está em primeira pessoa e vão responder na linha que tem no livro. Agora vamos partir para a terceira questão da nossa atividade de hoje. Lembrando, antes de começar, brevemente eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Nós utilizamos algumas linguagens que são elas espontâneas, formais ou informais, dentre outras também. Mas aqui nós vamos tratar de uma linguagem mais informal, espontânea, que acontece naturalmente no nosso dia a dia em comunicação com uma ou mais pessoas. Quando nós falamos de uma linguagem espontânea ou informal, nós falamos daquela linguagem que nós não utilizamos a norma totalmente culta, que é aquela norma padronizada, organizada, com o uso de palavras complexas bem organizadas na fala. Ou seja, quando nós falamos espontaneamente, quando nós falamos informalmente, nós falamos naturalmente, falamos aquilo que utilizamos no dia a dia, em uma conversa em família, entre amigos, com os coleguinhas de turma ou até mesmo nas brincadeiras que fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, observem a seguir: Eita, tô atrasado para a aula. Ou seja, a palavra eita e a palavra tô, elas são palavras informais, palavras que não são cultas, ou seja, que não estão padronizadas, mas que são utilizadas para uma comunicação entre uma ou mais pessoas. Prestaram atenção nessa expressão? Então você já observou com certeza alguém falando dessa maneira no dia a dia. Você já ouviu alguém falando: "Oi, beleza? Tudo bem com você?" A palavra beleza, ela está de uma maneira informal, caracterizando uma forma de expressão e comunicação espontânea entre uma ou mais pessoas. Então vocês podem observar que a linguagem espontânea, a linguagem informal, é aquela sem o uso de palavras bem organizadas, palavras complexas, palavras mais pronunciadas com um formato mais difíceis, que são aquelas palavras que às vezes a gente desconhece um pouco. Então é bem fácil a gente observar como e quando se vê uma linguagem espontânea e informal, certo? Agora vamos à terceira questão respondê-la. A terceira questão fala o seguinte:
Releia cada trecho de página do diário à esquerda, prestando atenção na linguagem empregada. Depois, ligue esses trechos às afirmações à direita, que caracterizam a linguagem de cada um dos personagens. Nós temos aí algumas expressões de linguagens e nós temos, de outro lado, os trechos que se referem às partes do diário de Julieta e de Greg, mais uma vez. Então, esse quadradinho de Julieta e o quadradinho de Greg são as partes dos trechos dos diários de cada um deles, que estão à esquerda. E no lado direito, nós temos aí algumas afirmações relacionadas aos tipos de linguagem que podem sim ou não estarem empregadas aos tipos de linguagem utilizadas nos trechos dos diários de Julieta e de Greg. Então, vocês vão fazer a leitura, reler novamente quantas vezes precisar e vão fazer uma ligação, ou seja, vão ligar aí o lado esquerdo ao lado direito de acordo com o tipo de linguagem que é utilizada. Vamos ver o exemplo. Primeiro quadradinho de Julieta. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Então, você vai observar esse tipo de construção de comunicação, esse tipo de linguagem que está sendo utilizado nesse diário de Julieta, e você vai ler esses quadradinhos do lado direito, certo? Que falam sobre linguagem espontânea com o uso de gírias ou expressões muito empregadas pelos jovens, ou é um tipo de linguagem informal, ou é um tipo de linguagem espontânea que também expressa carinho. Então, vocês vão observar a leitura do lado esquerdo e vão fazer a conexão, a ligação com aí o quadrado do lado direito, fazendo referência ao tipo de uso de linguagem que está se utilizando no lado direito. A mesma coisa nós vamos fazer com a parte do diário que fala no trecho aí sobre Greg. Aposto que no mano a mano eu venceria qualquer um da minha turma. Então vocês vão, da mesma forma, fazer a ligação de acordo com a linguagem que é empregada no diário de Greg. Agora vamos responder e entender um pouquinho sobre a questão número 4. Em sua opinião, quem são os possíveis leitores dos diários de Julieta e Diário de um Banana? Vocês vão colocar quem são as pessoas que podem gostar ou fazer a leitura desses diários e vai justificar o porquê que você acha que são essas pessoas que gostam de fazer essa leitura. Quem seriam as possíveis pessoas que fariam essa leitura do diário de Julieta? Vocês vão utilizar as linhas que tem aí abaixo para colocar que tipo de pessoa podem gostar dos livros aí do Diário de Julieta e Diário de um Banana. Certo, turma? Então, espero que tenham compreendido. Leiam direitinho no livro, com bastante calma. Se não estiverem entendendo, vejam o vídeo novamente e também podem estar entrando em contato para a gente tentar esclarecer da melhor forma possível. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, sempre estarei disponível aqui para ajudá-los, certo? Um abraço a todos e muito obrigado.